Boa tarde para todas as pessoas e quero começar aqui fazendo não só um reconhecimento, mas também um agradecimento ao MEC, à SECAD e a todos os parceiros desta importante iniciativa. O Unicef, aqui a Senais, a UNB, porque considero aqui fundamental para o tema que nós no Ministério do Desenvolvimento Agrário temos tratado nesses últimos 8 anos, que é a importância de um desenvolvimento sustentável no meio rural brasileiro. Então, nesse aspecto, eu fico agradecido por ter a oportunidade de participar de um evento que dialoga com essa realidade do meio rural brasileiro, trazendo como elemento fundamental a educação nesse aspecto mais geral e mais abrangente do que a educação formal. Se nós já ficamos muito satisfeitos com a participação do MEC nestes 8 anos, ampliando e descentralizando as universidades para o interior do Brasil, para os territórios rurais, para os territórios da cidadania, as escolas técnicas de nível médio, escolas agrotécnicas e todas as oportunidades de escolarização, nós também ficamos muito satisfeitos por todo o esforço de uma linha mais completa da educação continuada, porque essa é fundamental para o desenvolvimento das nações, do nosso país e dos territórios que nós trabalhamos. Portanto, eu aqui, para tratar de um tema tão complexo como o desenvolvimento territorial, em tão pouco tempo, eu vou preferir estimular aqui no terceiro módulo, a gente aprofunde esse debate, não é, sobre o desenvolvimento no meio rural. Mas, para ter uma ideia geral, nós trabalhamos nesses 8 anos implantando uma política de desenvolvimento sustentável no meio rural com uma abordagem territorial. O que é que se buscou com a implantação dessa abordagem territorial, que é a novidade, digamos assim, uma das novidades, não é, nesse campo da organização no meio rural? É o conceito de território como integrador de espaços, integrador entre cidade e campo nesses ambientes rurais. Nós aqui queremos deixar claro que nós trabalhamos com um conceito de ruralidade que não é só o campo, não é só a floresta, não é só o Pantanal, é também a cidade e esses locais que tem uma relação muito forte com a economia agrícola, que tem com as tradições, o saber, o conhecimento dos povos, né, do campo, então dos camponeses, dos agricultores familiares. Então esse conceito de rural que nós trabalhamos envolve o campo e a cidade, e isso é importante para que a gente reconheça esses lugares como lugares rurais, para que as cidades desses ambientes, desses territórios, sejam tratadas muito mais próximas das realidades do campo do que propriamente da realidade dos grandes centros urbanos e das metrópoles. Então, uma primeira consideração sobre a importância da abordagem territorial, como integrador dos espaços, como integrador das políticas públicas, porque nós achamos fundamental e importante que nós tenhamos à disposição dos cidadãos que vivem no meio rural, um conjunto de políticas públicas que não sejam restritas apenas às políticas agrícolas. Não é? As políticas agrícolas e agrárias são fundamentais para o meio rural brasileiro, mas são igualmente fundamentais as políticas de educação, de saúde, de cultura, né, de segurança pública e tantas outras políticas de comunicação, etc., que são demandadas pela população que vive, que habita o meio rural. Nós também consideramos a importância da integração dos sujeitos, ou dos atores sociais nesses
nesses territórios. Não é? Essa abordagem ajuda a integrar os atores sociais na sua diversidade, não só os agricultores familiares, mas também todos os povos do campo, as comunidades quilombolas, as comunidades indígenas, os assentados da reforma agrária e tantas outras categorias que vivem no meio rural, incluindo também as pessoas, repito, que vivem nas cidades, trabalhadores, jovens, não é? Mulheres que vivem nas cidades e no campo desses ambientes rurais do Brasil. E, enfim, essa é uma capacidade de uma abordagem territorial, integrar municípios também, os vários municípios de uma determinada região, que se caracteriza por uma identidade semelhante, não é? Mais ou menos homogênea, embora também com suas heterogeneidades internas a esse espaço, mas que tem um aspecto homogêneo na sua composição, na sua identificação, cuja identificação faz parte também do conhecimento sobre a realidade local, o que já demanda aí um estudo sobre a própria realidade desses lugares, ou seja, a educação é fundamental para que a gente aprofunde o conhecimento sobre esses ambientes, sobre esses territórios e também estudar os saberes, dos povos que habitam esses lugares. Como é que se deu a história da construção dessa identidade através do processo de ocupação humana nesses territórios. Então, em segundo lugar, eu queria dizer o que é que nós buscamos com uma abordagem territorial num processo de desenvolvimento sustentável que consideramos multidimensional, que trata das questões ambientais, da questão da economia, da questão da educação, da cultura, enfim, da organização social da população desses territórios. Nós estamos trabalhando em 4 grandes dimensões, em 4 grandes linhas de resultados ou áreas de resultados que nós perseguimos ao longo desses 8 anos, e em todas elas eu considero a educação fundamental, seja a educação formal, seja a educação não formal. Uma delas, a primeira delas, é a dinamização da economia, ou a dinamização econômica desses territórios. E eu vou deixar para o professor Paul Singer, que vai falar um pouco mais sobre a economia solidária, mas aprender sobre a economia solidária é fundamental para a dinamização desses territórios. Os agricultores e o conjunto da população aprender como melhorar as suas atividades produtivas, se empenhar em melhorar a qualidade dos seus produtos, ou seja, todo o ensino profissional aí é de fundamental importância para o crescimento econômico e a dinamização desses ambientes, desses territórios. Em segundo lugar, a articulação de políticas públicas, que já falei aqui, fundamental aí o conhecimento, a capacidade de convívio, citado aqui já como um importante vertente da educação, da convivência humana. E também um terceiro aspecto, a capacidade da gente ampliar as oportunidades de conhecimentos gerais sobre os territórios, de aumentar a competência local. Nós precisamos muito investir, se acreditamos nesse desenvolvimento sustentável, centrado nas pessoas, nós precisamos ter não somente um esforço de educação formal, mas dessa educação que prepara para a vida, para as pessoas, não só para o convívio familiar, para o convívio coletivo, para aumentar a competência local para o desenvolvimento, apostar e descobrir e formar novos talentos humanos nesses territórios. Esse é um resultado fundamental que nós perseguimos muito nesse nosso programa. E, por fim, a própria formação para a gestão social, fortalecer a gestão social, que é objeto desse curso e que nos anima bastante ter a oportunidade de formar novos gestores públicos, tanto para a área das políticas educacionais, mas como também para o conjunto das políticas públicas. A capacidade de conviver com os diferentes interesses existentes nos territórios, de revelar e tratar os conflitos que são eminentes, que existem, que nunca vão deixar de existir e que a gente precisa aprender a tratá-los de forma a identificar quais são os posicionamentos de cada um dos grupos de interesse. Então, esse é um aspecto fundamental que esse curso atende
com bastante propriedade. Então, quero estimular esse estudo sobre o enfoque territorial no desenvolvimento sustentável dos territórios rurais, dos territórios da cidadania, porque acredito muito que a educação ela é também mais do que um meio, um fim da própria população do meio rural. Nós defendemos um Brasil rural com gente e nossa Conferência Nacional de Desenvolvimento Rural adjetivou que nós queremos um Brasil rural com gente feliz e uma das formas de prazer e de felicidade é certamente o prazer pelo conhecimento e nós apostamos muito na educação, por isso ficamos muito felizes de participar dessa parceria.